Olá, hoje é dia 24 de agosto de 2020. Eu vou começar uma aula de estudo urodinâmico, Fisiopatologia da micção aplicada ao estudo urodinâmico. Essa aula tem como público-alvo os residentes, meus queridos residentes de urologia, mas também está aberto a outros colegas que queiram assisti-la, residentes de ginecologia com subespecialidade em uroginecologia, fisioterapeutas, estudantes de medicina, colegas urologistas em geral que queiram aprender um pouco mais sobre estudo urodinâmico. Tá? É uma aula básica, não é para especialistas urodinamicistas, mas sim como uma introdução aos residentes que vão iniciar a realização de exames de estudo urodinâmico. Tá bom? Bom, o tema é a fisiopatologia da micção aplicada ao estudo urodinâmico. Na aula anterior, nós falamos sobre a fisiopatologia da micção, sobre a fisiologia, da micção. Entender a fisiologia da micção e também a fisiopatologia, os diversos defeitos podendo ocasionar a diversidade de sintomas do trato urinário baixo é fundamental para a gente saber interpretar o estudo urodinâmico. Isso já foi tema da aula anterior. Aqui eu vou pincelar algumas coisas, principalmente relacionada a alguns problemas que podem acontecer nessa função normal do trato urinário baixo, que pode gerar alguns sintomas, sintomas conhecidos como LUTS, que é Low Urinary Tract Symptoms, sintomas do trato urinário baixo. Primeiro, revisar rapidamente, vou passar aqui bem rápido as funções da bexiga, que isso já foi tema da aula anterior de fisiologia da micção. A bexiga tem duas funções: armazenar a urina, enquanto o indivíduo está realizando suas atividades diárias, trabalhando, estudando, exercendo atividades físicas, para que ele não fique constantemente sendo importunado em ir ao banheiro. A bexiga ela tem que ter essa capacidade de armazenar a urina numa boa quantidade, para que o indivíduo tenha tempo, tenha um intervalo adequado entre uma micção e outra. Ela precisa armazenar sem elevar as pressões para que não ocorra distensão do trato urinário alto, não ocorra hidronefrose. E ela precisa informar ao indivíduo que ela está enchendo para que o indivíduo se prepare no momento adequado de ir ao banheiro. Então nós vamos passar rapidamente sobre essas funções do armazenamento. E problemas no armazenamento vão gerar sintomas de armazenamento ou sintomas de enchimento, tá? Que são eles: polaciúria, que é aumento da frequência urinária; urgência miccional, que é uma vontade imperiosa e súbita de urinar; incontinência, que é perder urina de maneira involuntária, tá? Nictúria, que é acordar diversas vezes à noite para urinar, tá bom? E a outra função da bexiga, depois que ela armazena a urina, depois que ela está cheia, a outra função é esvaziar, esvaziar também de maneira adequada, num tempo adequado e de maneira completa. Tá? Então, a função de esvaziamento, a bexiga tem que esvaziar de maneira completa, num momento adequado, ou seja, esse esvaziamento tem que ser voluntário, o indivíduo tem que controlar esse esvaziamento e precisa ser completo. Então, distúrbios na fase de esvaziamento vão gerar sintomas de esvaziamento, antigamente chamados sintomas obstrutivos. Ora, até você fazer o diagnóstico que realmente se trata de uma obstrução, os sintomas de esvaziamento não devem ser chamados já inicialmente de sintomas obstrutivos. O indivíduo pode urinar mal, com jato fraco, com esforço abdominal, etc., porque ele tem uma bexiga flácida, por exemplo, e não necessariamente está obstruído. Tá? Então a gente chama genericamente de sintomas de esvaziamento. Assim como os sintomas de armazenamento, antigamente chamados de sintomas irritativos, nem sempre são por irritação. Às vezes a irritação, sim, às vezes é uma cistite, uma inflamação crônica actínica, etc., que geram sintomas na fase de armazenamento. Mas até você fazer esse diagnóstico, o ideal é chamar de sintomas de enchimento ou armazenamento e não chamar de sintomas irritativos. Tá? E na fase de esvaziamento a mesma coisa, não chamar de sintomas obstrutivos já de cara.
chamar de sintomas de esvaziamento, que podem ser por obstrução ou não, tá certo? Então, quais são esses sintomas na fase de esvaziamento? Jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, hesitação, que é o indivíduo demorar antes de iniciar o jato urinário, aquele tempo prolongado antes de iniciar a micção, um jato intermitente, um esforço que o indivíduo faz com o abdômen para poder auxiliar, né, a prensa abdominal para auxiliar na micção, e a estrangúria, né, que é uma urina dolorosa, com jato fraco e que importuna bastante o indivíduo. Então, esses sintomas de armazenamento e esvaziamento, nós damos o nome de LUTS, né? Sintomas do trato urinário baixo, a sigla do inglês Low Urinary Tract Symptoms. Tá? Então, isso aqui, a neuroanatomia da micção, já foi falado na aula anterior, então eu vou passar bem rápido, para que o indivíduo tenha um controle completo do ciclo miccional, tanto do armazenamento quanto do esvaziamento. Ele tem que ter o sistema nervoso íntegro, tem que ter o órgão efetor íntegro, que é a bexiga e os esfíncteres e a uretra, tá? E essas duas coisas precisam estar bem integradas. Então, se o indivíduo tiver uma lesão, quer no músculo detrusor da bexiga, ou uma obstrução na via de saída, na uretra, no colo vesical, ou qualquer problema neurológico, seja ele de nervo periférico, de medula ou até sistema nervoso central, de córtex cerebral, tudo isso pode levar a distúrbios do funcionamento da bexiga e da micção. Tudo isso pode levar a LUTS, tá? Então, quando a gente estiver diante de um paciente com LUTS, nós temos que ver onde que está a lesão, né? Temos que fazer um exame neurológico, temos que avaliar questões obstrutivas e questões também que podem interferir no funcionamento da bexiga. Na fase de enchimento, né, eu estou passando rapidamente porque isso já foi tema da outra aula. Na fase de enchimento você tem um tônus simpático, né? O enchimento é simpático. Então gravem assim, o enchimento é simpático. O que ocorre? O sistema nervoso simpático, através de fibras que descem pelos nervos hipogástricos, né, a cadeia simpática que sai ali de T10 a L2, T11 a L2, formam esse plexo hipogástrico que desce e se junta com o plexo pélvico e vai para a bexiga. Os nervos que vão a essa eferência que vai para a bexiga estimula receptores beta no corpo vesical, que causam relaxamento do detrusor, e estimula receptores alfa no colo vesical, uretra prostática, uretra proximal, que causa contração. Isso leva a um armazenamento. Quando a bexiga se enche e o indivíduo voluntariamente relaxa a musculatura estriada do períneo e o músculo e o rabdo esfíncter através do nervo pudendo, né? O gatilho inicial para a micção é esse relaxamento. Ocorre uma inversão, né? Uma troca. O simpático é bloqueado e o parasimpático atua através de receptores muscarínicos, principalmente M2 e M3, que estão no corpo da bexiga, levando à contração do detrusor, e o bloqueio simpático leva a um relaxamento da região do colo vesical e uretra proximal, com abertura desse colo vesical, e assim o indivíduo urina, tá? Que é a fase miccional. Tá? Isso tudo já foi falado anteriormente. Tanto em relação à questão dessa regulação, desse sinergismo entre o relaxamento esfincteriano e a contração detrusora, que ocorre a nível do centro contínuo da micção, quanto à questão do controle voluntário da micção, quanto à inibição cortical, tudo isso já foi falado, nós não vamos repetir aqui, foi tema da aula anterior. Tá? Então, o estudo urodinâmico, que é o tema dessa aula, ele se inicia com uma fluxometria livre. O que é isso? É o indivíduo urinar livremente do fluxômetro. Esse ambiente precisa ser um ambiente tranquilo, o indivíduo precisa estar relaxado para que ele mimetize uma micção habitual. Tá? E a gente sempre deve interpretar isso levando em considerações que a fluxometria não é realizada num ambiente, muitas vezes, adequado para que o indivíduo se sinta tranquilo para urinar.
Então você pode ter vieses aí na interpretação. Então é sempre importante perguntar ao paciente: o senhor urinou como de costume, conforme o senhor urina em casa normalmente? Urinou pior? Enfim, isso deve ser perguntado para a gente considerar ou não aquela fluxometria livre. Então, uma curva de fluxo normal é como essa que vocês estão vendo, tá? Uma curva em formato de sino. O terço inicial, a curva ela ascende mais rapidamente e tem uma descendência um pouco mais lenta, então é uma curva um pouquinho assimétrica, mas o indivíduo precisa urinar pelo menos 150 ml para que a gente considere a fluxometria livre adequada. Quer dizer, urinar 150 ml não, ter na bexiga pelo menos 150 ml. Tá? Então, ou ele urina 150 ml com esvaziamento completo, ou ele urina menos, mas tem pelo menos os 150 na bexiga para a gente considerar a fluxometria. Porque alguns indivíduos podem ter resíduo e urinar menos do que 150 ml, mas se inicialmente, antes de começar a fluxometria, havia mais de 150 ml na bexiga, essa fluxo é considerada válida, né? O indivíduo pode ter realmente um resíduo pós-miccional alto. Então, uma curva em sino, tá? Volume acima de 150 ml, um pico de fluxo acima de 15 ml por segundo, isso ocorre, isso é um valor para homens, mulheres normalmente urinam com um fluxo maior do que isso daí, e homens jovens normalmente também urinam com fluxo maior. Ao longo da idade esse fluxo vai reduzindo aos poucos nos homens, mas acima de 15 ml por segundo de pico de fluxo com a curva em sino, a fluxometria é considerada normal. Tá? A fluxometria é um exame de triagem para as disfunções miccionais. Né? O indivíduo que tem uma queixa miccional de esvaziamento, por exemplo, um dos exames iniciais, minimamente invasivo, quer dizer, só o indivíduo urinar, não precisa de catéter nem nada, é bem simples e barato, então é um exame que ajuda bastante na triagem, porque ele já pode dar pistas de algumas coisas, né? Ele pode, por exemplo, como se está vendo aí no gráfico, o indivíduo ter umas espículas que podem sugerir um certo esforço abdominal para urinar, tá? Como vocês veem aí, como eu já citei, né? Normalmente homens urinam com pressões com fluxo acima de 15 ml por segundo e mulheres acima de 20. Tá? E o fluxo médio, hoje em dia, a gente não leva muito em consideração porque ele é muito influenciado, por exemplo, por um gotejamento terminal, que às vezes acontece, o indivíduo que goteja um pouquinho e termina puxando demais essa média para baixo. Então a gente, na interpretação do fluxo, dá muito mais importância ao pico e à qualidade da curva. Tá? E um volume residual adequado seria até 10% da capacidade citométrica máxima, ou seja, 10% do que havia previamente ao início do fluxo. A fluxometria ela não distingue claramente se o indivíduo está obstruído ou se ele tem um detrusor flácido. Por isso que eu falei, é um indivíduo que tem sintomas de esvaziamento, não necessariamente ele está obstruído. Então ele pode urinar fraco, com fluxo baixo, uma curva achatada, porque ele tem realmente uma obstrução, ou porque ele tem um detrusor fraco, né? Para o indivíduo urinar bem, ele precisa não ter obstrução e o detrusor precisa ser potente para contrair. Se ele não tiver isso, ele pode urinar fraco. E a fluxometria livre não distingue isso. Né? Para saber isso, nós precisamos colocar um catéter na bexiga para ver a pressão no momento da micção, que aí já é o estudo fluxo-pressão que nós vamos ver mais adiante. Mas o tipo da curva, né, como ela está, pode sugerir alguns problemas. Por exemplo, essa primeira curva à esquerda, o indivíduo com uma curva chamada interrompida, que é aquela que o fluxo chega a zerar, sugere uma bexiga flácida, né, um detrusor hipoativo, aquele indivíduo que faz força abdominal, urina, o fluxo interrompe. E assim ele urina fazendo manobras de esforço, fazendo valsalva. Isso sugere uma bexiga flácida. Tá? A curva mais achatada e prolongada, com uma cauda desse formato aqui da curva do meio, sugere uma obstrução causada por um aumento prostático, como por exemplo, né? Uma hiperplasia prostática gera esse tipo de curva, que é uma curva mais achatada, com pico de fluxo menor,
e com uma certa cauda. E a terceira curva, uma curva em platô que se chama, é muito típico de uma obstrução fixa, né? Uma constrição fixa, presente, por exemplo, nas estenoses de uretra. O indivíduo urina sobre aquela constrição fixa e constante e forma aquela curva achatada, mas em linha reta, em platô. E aqui no final vocês veem que ele faz um pouco de esforço abdominal para esvaziar o restante. Então isso é típico de estenose de uretra. Então o que a gente analisa na fluxometria? O que a gente põe no laudo? A gente põe no laudo o volume urinado, o formato da curva, o fluxo máximo, o fluxo médio, como eu já falei, não tem tanta importância, mas a gente termina descrevendo e o próprio aparelho já dá isso automaticamente. E o volume residual. O volume residual a gente só vai saber ou se a gente passa um catéter para avaliar o resíduo. Quando vai fazer o estudo urodinâmico completo, isso vai ser sempre visto. Ou se a gente tiver uma ultrassonografia para poder medir o resíduo de maneira não invasiva. Tá? Uma fluxometria livre, feita isoladamente, dificilmente a gente vai ter o volume residual. Tá certo? E a conclusão, a gente pode concluir simplesmente ou que é uma fluxometria normal, ou que ela é reduzida e pode sugerir, né, padrão sugestivo de estenose de uretra, hipocontratilidade detrusora, obstrução por hiperplasia prostática, enfim, mas esse diagnóstico é um diagnóstico presuntivo. Né? Para fazer o diagnóstico, se trata, por exemplo, de uma hipoatividade detrusora ou uma obstrução, é necessário prosseguir com o estudo urodinâmico completo. Tá? Cistometria. A cistometria avalia a propriedade do enchimento, avalia distúrbios do enchimento da bexiga. Lembrar que no estudo urodinâmico a gente tenta reproduzir a queixa do doente, os sintomas do doente. Então, é um exame que, além de poder ter artefatos relacionados, por exemplo, a um enchimento vesical mais rápido, o soro na temperatura um pouco mais baixa do que o habitual, isso pode gerar, por exemplo, hiperatividades do detrusor, que podem ser artefatuais. Então, o exame ele deve ser interpretado à luz do quadro clínico. É claro que no laudo, se o indivíduo tem uma hiperatividade, você vai descrever, você não vai simplesmente ignorar aquilo porque o indivíduo não tem queixa de hiperatividade, né? Você vai descrever, mas na interpretação do exame você vai poder sugerir que aquilo eventualmente pode ter sido um artefato, já que o indivíduo não tem queixa de urgência, por exemplo. Tá? Então, na cistometria, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a capacidade da bexiga, a complacência da bexiga, a continência, a sensibilidade e a estabilidade. Aqui eu escrevi estabilidade em inglês, stability, para criar esse mnemônico que facilita. Tá? Se vocês seguirem essa sequência que eu vou apresentar aqui, fazem exame de qualquer indivíduo. Bexiga neurogênica, homem, mulher, criança, qualquer um. Basta seguir essa sequência como a gente segue, por exemplo, o ABCDE do ATLS ou do ACLS. Tá certo? Então, são 3 Cs e 2 S. 3 Cs e 2 S. É só gravar isso. 3 Cs e 2 S. Capacidade, complacência, continência. Sensibilidade e estabilidade. Tá certo? São essas 5 propriedades do armazenamento que a gente vai buscar no estudo urodinâmico. Então vamos falar de cada uma delas. Primeiro, a capacidade. Qual é a capacidade normal da bexiga? Os livros variam um pouco, em torno de 400, alguns falam de 300, mas entre 300 e 600 é aceitável. Eu sempre falo para os meus residentes, olha, bexiga, a gente avalia a capacidade mínima, tá? A partir de 300 está adequada. A capacidade máxima, teoricamente, quanto mais o indivíduo for capaz de armazenar sem elevar as pressões intravesicais, isso é bom, porque ele pode ficar um intervalo maior sem urinar, né? Mas claro que se o indivíduo tem uma capacidade acima de 800, 1000 ml, né, e ele está confortável com isso, isso não é normal. Provavelmente isso é indício de alguma doença que levou à diminuição da sensibilidade vesical e à flacidez detrusora, tá?
mas não seria exatamente uma inadequação da função capacidade, mas a gente sabe que se ele armazena essa quantidade toda, provavelmente ele tem alguma alteração, né? Isso não é normal. Mas eu me apego muito mais aqui à capacidade mínima. Por quê? Porque se o indivíduo armazena menos que 300 ml, ele começa a ter problemas na sua qualidade de vida, ele começa a ter polaciúria, né? Ele tem que urinar com mais frequência, porque a função, um indivíduo com a função renal normal, ele urina de meio a 1 ml por quilo por hora, tá certo? Então eu gosto muito de ver a capacidade por isso, pelo peso do indivíduo, né? Se ele urina meio a 1 ml por quilo por hora, isso em 24 horas, por exemplo, o indivíduo tem 70 quilos, né? Se ele urina 1 ml quilo hora, indivíduo normalmente hidratado, ele urina 70 ml por hora. Vezes 24 vai dar uns 1.600 aproximadamente, né? Porque 20 vezes 7 dá 1.400. Então, se dividir isso, tá, por 5, 6 micções ao dia, que é algo que bem razoável, o indivíduo urinar ao acordar, urinar no final da manhã, urinar meio da tarde, urinar no início da noite e urinar antes de dormir, umas 5 micções ao dia, está adequado. Então, se ele urina, vamos colocar 2.000 por dia, dividido por 5, dá 400 ml, né? 5 vezes 4, 20. Seria uma capacidade de 400 ml. Mas para aquele indivíduo de 70 quilos, que urina 1.600 ml, se dividir isso por 5, vai dar em torno de 300, 350 ml. Tá? Então, até 6 micções seria adequado. Então, o indivíduo que urina de 300 ml para cima, tá? Isso que eu considerei que ele urina 1 ml quilo hora. Ele pode diminuir um pouquinho a ingestão de líquidos e urinar meio ml quilo hora, que seria metade disso. Entendeu? Então, assim, eu considero que um indivíduo que urina acima de 300, que tem a capacidade vesical acima de 300 ml, ele tem uma capacidade adequada para poder exercer as suas atividades sem criar um transtorno que seria a polaciúria, tá? Condições que interferem na capacidade vesical: bexiga hiperativa, idiopática, tá? Ou bexiga hiperativa neurogênica, isso leva ao sintoma polaciúria. Obstrução infravesical leva a sintomas de armazenamento também, tá? O indivíduo que tem uma hiperplasia prostática benigna, por exemplo, é muito comum ele se apresentar ao médico com sintomas de armazenamento e nem tanto de esvaziamento, pelo menos no início. Ora, o indivíduo passa 99% do tempo dele armazenando urina. Todos nós aqui que estamos assistindo essa aula, estamos armazenando urina, né? E a gente passa durante 5, 6 momentos do dia esvaziando a bexiga. Se aquele esvaziamento é um pouco mais lento, mas ele consegue ser feito de maneira adequada, não importuna muito o indivíduo. O que vai importunar inicialmente são os sintomas de armazenamento, que a gente fica a maior parte do tempo armazenando. Então, imagine, eu estou dando essa aula aqui, tenho que sair para urinar, você que está assistindo tem que toda hora interromper para poder urinar. Então, os sintomas de armazenamento são os que causam mais transtorno ao indivíduo, pelo menos no início de uma obstrução, e essa obstrução leva a alterações fisiológicas no detrusor, produção de citoquinas, etc., que levam ao indivíduo a ter urgência miccional, tá? E diminuir a capacidade vesical. E depois que você desobstrui, seja quimicamente com medicação ou através de cirurgia, esses indivíduos melhoram da urgência e melhoram o armazenamento vesical. A gestação, pela própria compressão, né, principalmente no último trimestre, leva à polaciúria, tanto pelo aumento do volume urinário, né, tanto pela poliúria que ocorre na gestação, quanto também por diminuição da capacidade funcional da bexiga. Bexiga neurogênica, doenças congênitas que deterioram a bexiga, a válvula de uretra posterior, que causam hipertrofia vesical e diminuem a sua capacidade, a ginesia ou hipoplasia da bexiga, que não deixa com que essa bexiga se desenvolva. Então, tudo isso reduz a capacidade, que vai gerar transtornos
na capacidade de armazenar e conter urina, tá certo? Radioterapia também pode levar a um remodelamento vesical e diminuir a sua capacidade, quer pela inflamação e efeitos actínicos que levam ao aumento da sensibilidade, né, irritação crônica da bexiga, quanto pelo próprio dano estrutural ao detrusor. A obstrução crônica também pode levar a uma remodelação da bexiga ou hipertrofia, levando à redução da sua capacidade, substituição do detrusor por colágeno. E doenças inflamatórias crônicas, por exemplo, como a tuberculose, também podem causar uma redução da capacidade vesical e isso gerar sintomas de armazenamento, no caso da capacidade, a polaciúria. Então, aqui está um estudo urodinâmico normal, né, mostrando uma bexiga com a capacidade normal. Vocês veem que aqui essa linha de azul é a linha do volume infundido, né, que o aparelho vai nos mostrando. E você vê que o indivíduo aqui ele armazena em torno de 350 ml, né, e isso é uma capacidade considerada normal, tá certo? Esse é um estudo urodinâmico normal. Depois a gente vai falar das outras características, mas a característica de armazenamento, ele passou aqui de 300, a gente considera como normal a capacidade, tá? E complacência, outra propriedade do armazenamento. O que é a complacência? A complacência é a capacidade de armazenar volumes sem elevar a pressão, tá? Isso diz respeito às propriedades viscoelásticas da bexiga e do detrusor em se distender, em relaxar, né? Em outras palavras, a elasticidade da bexiga, em que ela consegue se distender durante o enchimento sem elevar essas pressões. Complacências consideradas normais é acima de 20 ml por centímetro de água. E como que a gente calcula a complacência? A gente pega o volume ao final do enchimento e divide pela pressão detrusora ao final do enchimento, tá certo? 20 ml por centímetro de água quer dizer que a cada 20 ml de enchimento a pressão se eleva dentro da bexiga em até 1 centímetro de água, tá certo? Ou seja, se a gente encheu 400 ml, a pressão vai estar dentro da bexiga no máximo em 20 centímetros de água. Tá? 400 por 20 ml por centímetro de água, que é uma complacência considerada normal acima de 20. Tá certo? Doenças o que leva à alteração da complacência? Né? As mesmas coisas que levam à diminuição da capacidade, mas que levam a dano estrutural do detrusor. Tá? Tudo que leva a dano estrutural do detrusor reduz a complacência. Tá? Por exemplo, doenças congênitas, válvula de diureta posterior, que levam a obstrução crônica, o indivíduo nasce com hipertrofia do detrusor e um remodelamento dessa bexiga que impede com que ela se distenda. Radioterapia, obstrução crônica, tuberculose, né, bexiga neurogênica espástica que leva a uma substituição, né, por conta dessa espasticidade crônica, leva a uma substituição da musculatura por colágeno. Esse indivíduo perde a capacidade de relaxamento, né, de distensão do detrusor. Tá? Então isso leva a uma redução da capacidade por um déficit de complacência. Aqui é um gráfico demonstrando o déficit de complacência. Vejam a pressão vesical aqui em verde, ela vai se elevando ao longo do enchimento, tá? Assim como a pressão detrusora, que na verdade reflete a pressão vesical na ausência de contração intraabdominal, na ausência de aumento da pressão intraabdominal. Então, vejam que a pressão detrusora ao longo do enchimento ela vai se elevando. A característica da déficit de complacência é essa curva que ascende de maneira progressiva, né? Diferente, por exemplo, de uma hiperatividade detrusora, que normalmente a curva ela ascende de uma maneira mais súbita, tá certo? Então aqui ao final do enchimento a pressão detrusora atingiu aqui em torno de 68 centímetros de água, com volume de 230, então dividindo 230 por 68, você tem aí uma complacência bem baixa. Sensibilidade, outra capacidade do armazenamento,
tá? Que ela é avaliada de uma maneira um tanto quanto subjetiva. A gente tem parâmetros objetivos que são: o primeiro desejo miccional ocorre por volta dos 100, 150 ml. O segundo desejo por volta dos 200, 250 ml. E a partir dos 300, 350 ml, o indivíduo tem o terceiro desejo miccional, que é aquela vontade de urinar, que ela é, apesar de ser controlada, ela não mais se torna subcortical, ou seja, o indivíduo permanece com aquele desejo durante o tempo todo e que ele vai ficando progressivamente pior até o indivíduo interromper suas atividades para procurar um banheiro. Essa capacidade de sensibilidade ela é muito importante para o bom funcionamento da bexiga, porque se o indivíduo ele não tem sensibilidade, ele não tem noção do enchimento vesical, então ele pode cursar com uma perda urinária por transbordamento, ele pode elevar as pressões intravesicais sem saber e danificar o trato alto, ele pode apresentar uma urgência ao final do enchimento, depois que a bexiga está muito cheia. A bexiga, ao longo do enchimento, ela tem que ir informando o indivíduo, o córtex, que é o que dá a consciência do enchimento vesical, o seu estado de enchimento, para que o indivíduo vá se preparando para urinar, vá se precavendo, né? Isso não pode ocorrer de maneira súbita e isso também não pode não ocorrer, porque senão o indivíduo termina tendo incontinência ou problemas de elevação da pressão intravesical que pode danificar o trato alto. Então a propriedade da sensibilidade é a propriedade que dá ao indivíduo noção do enchimento para que ele se precaveja de situações estressoras, para que ele não tenha urgência. Então, como é que a gente avalia? A gente avalia o momento que o indivíduo teve o primeiro desejo miccional e quando que ele teve urgência. Ora, às vezes a gente está iniciando o estudo urodinâmico com 50 ml infundido, o indivíduo já manifesta um desejo miccional. E depois, ao longo do exame, ele consegue armazenar 350, 400 ml. Ora, essa capacidade, essa sensibilidade está normal. Não é porque ele teve o primeiro desejo com 50 ml, ele tem um aumento da sensibilidade. Aquilo ali pode ter sido um artefato relacionado ao enchimento rápido da bexiga durante o exame, que é um enchimento artificial. Tá certo? Mas ele conseguiu inibir aquele desejo e levou bem até os 400 ml. Então, a avaliação da sensibilidade não é só uma propriedade isolada. Se o primeiro desejo foi com 30 ml, está aumentada. Não. Ela é feita durante todo o enchimento. Tá? E precisa ser avaliada com bastante delicadeza. Tá? Se o indivíduo, por exemplo, ele teve o primeiro desejo aos 100 ml, mas com 200 ele já estava com uma urgência imperiosa, né, com vontade muito forte de urinar, a sensibilidade dele está aumentada, né? Quer dizer, ele não conseguiu armazenar e a pressão intravesical está normal e ele não teve hiperatividade, ele tem uma sensibilidade aumentada. Aqui tem que fazer uma ressalva que a sensibilidade ela está aumentada apenas se o indivíduo tiver urgência para urinar, um desejo imperioso para urinar, em volumes abaixo dos 300 ml, desde que não esteja associada a um aumento da pressão intravesical. Né? No momento da hiperatividade, é normal o indivíduo ter urgência. E isso é sinal de que ele tem uma sensibilidade normal. Tá? Seria estranho ele não ter urgência no momento da hiperatividade. Ele poderia até perder urina, porque quando ele tem urgência, ele se precavê, ele contrai a musculatura perineal e ele pode inibir essa hiperatividade com essa contração perineal. Tá? E se a complacência é baixa também e as pressões se elevam em volumes baixos de enchimento e ele tem urgência para urinar, a sensibilidade também é normal. Ela ocorreu porque a pressão se elevou dentro da bexiga e essa aferência sensitiva se deve a mecanos receptores que tanto de estiramento quanto de pressão dentro da bexiga, tá certo? O que causa aumento da sensibilidade? É bem visível na inflamação, por exemplo, uma cistite aguda, né, que ocorre muito frequentemente em mulheres. A pessoa tem um aumento da sensibilidade, o que leva elas com mais frequência ao banheiro, né, levam a polaciúria.
e uma urgência miccional, né? Tudo que causa inflamação na bexiga, tuberculose, a presença de um cálculo, um corpo estranho, um duplo J, por exemplo, também aumenta a sensibilidade, o que leva a desejos miccionais com volumes mais precoces, o que leva a polaciúria, tá? E pode ser um motivo desconhecido, por exemplo, no paciente com bexiga hiperativa idiopática. Muitas vezes a expressão urodinâmica da bexiga hiperativa é simplesmente um aumento da sensibilidade, o indivíduo que não armazena bem, porque ele tem uma urgência sensorial, não necessariamente uma hiperatividade detrusora, mas ele é levado ao banheiro em volumes menores, tá? Ele tem uma urgência, mesmo que não tenha hiperatividade ou que a pressão intravesical esteja normal. Tá? Então, isso pode ser também de maneira idiopática. E talvez a condição que eleve mais essa sensibilidade vesical, que chega a ser traduzida em dor, é a síndrome da bexiga dolorosa, em que em poucos volumes de enchimento o indivíduo tem dor, né, ao enchimento vesical, então a sensibilidade extremamente aumentada, o que leva a um desconforto muito grande, uma necessidade de urinar com muita frequência. Estabilidade. Aqui a gente pesquisa a incontinência, a presença de hiperatividade detrusora. Durante o enchimento, o detrusor ele não contrai. O ato miccional é uma propriedade voluntária que o indivíduo, quando ele sente a vontade de urinar, ele vai a um ambiente adequado, ao relaxar o períneo, ele desencadeia o arco reflexo da micção, que é feito de uma maneira coordenada. Tá? Quando essa hiperatividade ocorre antes do indivíduo liberar esse arco reflexo da micção, isso está errado. Isso chama-se hiperatividade detrusora. Então, durante o enchimento normal, o indivíduo não tem hiperatividade detrusora, tá? Que é através da sigla HD, que a gente põe no estudo urodinâmico. E o que leva à presença de hiperatividades detrusoras? A bexiga hiperativa, né, seja idiopática ou neurogênica, ou causas inflamatórias também levam a uma hiperreatividade do detrusor. Tá? Então, isso leva a sintomas de armazenamento, urgência, polaciúria, tá? E nictúria. Aqui um exemplo de um estudo urodinâmico com hiperatividade. Vejam aqui em rosa a pressão detrusora. Ela se eleva aqui no início do enchimento, denotando hiperatividade. Depois tem uma outra hiperatividade com amplitude um pouco maior, chegando aqui a pouco mais de 40 centímetros de água. E depois ao final, não, aqui já é o estudo fluxo-pressão. Então ele tem essas duas hiperatividades durante o enchimento. E no estudo urodinâmico a gente coloca a presença de hiperatividade com tantos ml de enchimento, né? Coloca o volume daquele momento que ocorreu a hiperatividade, com pressão detrusora chegando a tantos centímetros de água, né? A gente coloca a amplitude dessa hiperatividade, se houve perdas urinárias ou não naquele momento, e se o indivíduo conseguiu inibir ou não aquela hiperatividade, né? Se ela foi inibida voluntariamente com a contração perineal, normalmente o que acontece, ou se é uma hiperatividade reentrante ou terminal, que ela não cessa e leva o indivíduo à micção. E a outra propriedade é a continência aos esforços, tá certo? Não é normal o indivíduo perder urina em nenhuma hipótese, mesmo com a bexiga bem repleta, se ele fizer um esforço, não é normal perder urina. Se isso ocorre, nós estamos diante da incontinência urinária de esforço, certo? Que pela ICS é qualquer perda urinária, pode ser até só relatada pelo paciente, não necessariamente visualizada no estudo urodinâmico, tá? Existe uma diferença entre o sintoma e o sinal. O sintoma é o que o paciente sente, tá? E o sinal é o que é detectado ao exame físico. Então, pela ICS, basta ter o sintoma, o paciente já tem incontinência urinária de esforço, tá? Então, é aquela perda urinária que ocorre quando o indivíduo, você pede para o indivíduo durante o exame fazer valsalva, fazer esforço abdominal, soprar o dorso da mão sem deixar o ar sair para aumentar a pressão intraabdominal. E se essa pressão se elevar além do limiar em que o esfíncter consegue ser continente, o indivíduo começa a perder urina. Isso pode ser visto em manobras de valsalva ou na tosse,
com o indivíduo em pé, sentado, enfim, existem várias maneiras de você tentar buscar a incontinência urinária de esforço no estudo urodinâmico. E o VLPP é o Valsalva Leak Point Pressure, que a gente sempre coloca que é a pressão intravesical a partir da qual o indivíduo começa a perder urina, tá certo? Aí é a pressão vesical, tá? Não é a pressão detrusora. E aqui é um momento em que existe uma controvérsia entre os urodinamicistas, né? Algumas pessoas eles calibram o aparelho zerando os canais no início do exame com as sondas já passadas e com essa pressão lendo a pressão do indivíduo, do paciente, né? É o zero no paciente. E a ICS, ela recomenda, né, a Sociedade Internacional de Continência recomenda que esse zero seja feito no ambiente a nível da sínfise púbica do paciente. Por que isso? Porque você precisa de um padrão que seja universal para avaliar pressão de perda aos esforços, porque cada indivíduo tem sua pressão intraabdominal basal e dependendo da posição isso também muda, o indivíduo deitado, o indivíduo sentado ou em pé. Então, para a gente poder padronizar e falar a mesma língua, para poder fazer estudos, para poder avaliar a pressão de perda como um dos componentes de gravidade da incontinência de esforço, a gente precisa ter um zero que seja universal, tá? Mas isso é controverso porque mesmo você zerando no indivíduo, a conduta ela não muda tanto, né? A verdade é que a conduta em relação ao tratamento não muda tanto. Uma porque a pressão de perda é apenas um dos componentes que indica a gravidade ou não do paciente. Existem outros e talvez ela nem seja o mais importante. É claro que se ela for muito baixa, isso vai indicar um paciente com incontinência de esforço mais grave. Mas em valores maiores não vai mudar tanto a conduta. Então, como na prática isso termina não mudando tanto, por questões de facilidade, muitos colegas acabam fazendo esse zero no paciente, quando o mais correto seria fazer no ambiente a nível da sínfise pública, tá certo? Aqui um exemplo de um estudo urodinâmico com perda aos esforços. Você vê que aqui foi zerado no ambiente. Você vê um paciente estava de pé com uma pressão basal intraabdominal de quase 50 centímetros de água, tá certo? A pressão aqui bem calibrada, a pressão detrusora zerada, né? Lembrando que a pressão detrusora é uma pressão calculada, que ela é a pressão vesical menos a abdominal. Então, o urodinamicista precisa ficar atento, porque pode haver artefatos nessa pressão detrusora, já que ela é calculada. Então, no início do exame, a pressão intravesical no indivíduo era em torno de 50 centímetros de água, que refletia a pressão abdominal. Então, a pressão vesical é igual à pressão abdominal na ausência de aumento da pressão abdominal por algum motivo, uma tosse, um Valsalva. Com isso, você tem um resultado zerado da pressão detrusora. Se houver aumento da pressão vesical por um aumento da pressão intraabdominal, como vocês estão vendo aqui, no caso o indivíduo tossiu, a pressão detrusora não se altera. Se houver um aumento da pressão intravesical e a pressão abdominal, isso não foi por Valsalva, ou seja, a pressão abdominal continua normal, vocês vão ver a pressão detrusora subir, o que ocorreu no slide anterior, do paciente com hiperatividade detrusora. Aqui, por exemplo, a pressão vesical aumentou. Isso não foi por aumento da pressão abdominal, então vocês veem que a pressão detrusora se eleva, tá certo? Então aqui mostrando mais uma vez, o indivíduo tosse, né? Ele tosse, aumenta a pressão vesical e ele perde um pouquinho de urina, tá certo? Então, o momento a partir do qual ele perde urina é o Valsalva Leak Point Pressure, que só no momento do exame a gente consegue determinar isso. Não dá para olhar apenas o gráfico e saber se ele perdeu aqui ou foi aqui, tá certo? Então, até porque tem um delay entre a saída da urina e a caída no aparelho, muitas vezes a gente faz isso com o paciente de pé, então isso não cai no fluxômetro. O indivíduo urodinamicista simplesmente
percebe essa perda urinária. Então, vamos supor que ele não perdeu aqui em torno de 100 e perdeu aqui que está em torno de 150. Então, a pressão de perda vai estar ali entre 100 e 150. Tá? Perceba que se a gente tivesse zerado no ambiente, ou melhor, no paciente, essa pressão de perda seria subestimada aqui em 50 centímetros de água. Então, a gente teria uma pressão de perda muito mais baixa do que o que realmente tendo um zero universal, que seria o zero do ambiente, que vai ser igual em todo lugar. Tá certo? Então, em relação à presença de perda urinária e esforços, a gente, ao final o que se recomenda é que se teste aos 200 ml, que se teste aos 300 ml e se teste na capacidade estométrica máxima. Ora, é mais fácil o indivíduo perder urina quando a bexiga está mais distendida, hiperdistendida, né? Porque a tensão sobre a parede é maior, mesmo que a pressão não esteja alta ali, a tensão é maior, então no estresse é mais fácil perder a urina com a bexiga mais distendida. Mas é meio controverso o volume que você deve medir isso, até porque se você mede aos 200 e não perde, é bem possível que em volumes maiores ocorram essas perdas. E nem todo lugar você tem o catéter de duplo lumen. Então é mais sensível ainda ao final do enchimento, quando você tira o catéter de enchimento, você tem uma perda urinária mais facilitada. E você não vai ficar durante o exame passando sonda e tirando sonda, passando sonda e tirando sonda. Então, o ideal é ter o catéter de duplo lumen, que não é uma coisa muito cara. Então, nos serviços privados de urodinâmica, custa em torno de R$7, dá para ter o catéter de duplo lumen, e aí você testa nesses momentos. E quem não tem o catéter de duplo lumen, normalmente em serviços públicos, e usa uma sonda 8 para enchimento e uma sonda 6 para medida de pressão, ao final do enchimento você tira essa sonda 8 e você pede para o indivíduo fazer manobras de esforço e avalia o momento em que ocorrem as perdas. Tá certo? Então, no laudo da cistometria, como é que a gente faz? Tá? A gente segue esses 3 Cs e 2 S que eu falei inicialmente, e a gente vai dar essas 5 propriedades que nós citamos. Capacidade vesical normal ou reduzida, tantos ml. Enchimento interrompido devido ao quê? Por que você parou o enchimento? Normalmente porque o indivíduo tem um desejo intenso para urinar. Então você para o enchimento quando ele chega à capacidade máxima dele. Você pode parar o enchimento por perdas urinárias contínuas, parar o enchimento por hiperatividade detrusora com desejo intenso, com perdas. Pode parar o enchimento porque você já atingiu um volume adequado para a realização do exame e avaliar os parâmetros que você quer avaliar. Pode parar o enchimento por uma elevação da pressão detrusora acima de 40 centímetros de água. Enfim, existem vários motivos pelos quais você pode parar o enchimento, e normalmente a gente coloca esse motivo, e a maioria das vezes é por desejo miccional intenso. Tá? Depois a gente descreve a complacência, se está normal ou reduzida, né? Lembrando que acima de 20 ml por centímetro de água é normal. Descreve a sensibilidade, se ela é normal, se ela é ausente, se ela é reduzida, se ela é aumentada, ou às vezes se ela é alterada. Às vezes o indivíduo ele percebe o enchimento vesical não da maneira que a gente sente normalmente, através de sensação de desejo miccional, mas quando ele tem, por exemplo, um arrepio, ou quando ele sente uma sensação de plenitude hipogástrica. Isso ocorre, por exemplo, em pacientes lesados medulares, que eles não têm essa sensibilidade normal da bexiga, mas eles percebem de outras maneiras quando a bexiga está cheia. Então eu costumo colocar isso como sensibilidade alterada e descrevo como que o indivíduo tem a percepção do enchimento vesical. Tá? E a gente coloca que o primeiro desejo ocorreu aos tantos ml de enchimento, e se essa sensibilidade foi normal, ausente, reduzida ou aumentada. Presença ou ausência de hiperatividade detrusora, com tantos ml de enchimento, com pressão detrusora atingida tantos centímetros de água, determinando perdas, se elas foram fásicas, ou seja, se ela vem e vai, ou se elas foram reentrantes sustentadas. Tá?
Presença ou ausência de incontinência urinária, que vocês já viram como é que a gente pesquisa, com tantos ml de enchimento, determinando perdas, a qualidade das perdas, se foi em jato, se foi em gotejamento, com o paciente em pé ou sentado, com a pressão vesical a partir de tantos ml, tá? Que é o VLPP, Valsalva Leak Point Pressure. Então, seguindo esse modelinho de laudo, você faz qualquer exame urodinâmico, tá? Basta seguir a sequência e entender um pouco da fisiologia e da fisiopatologia da micção, tá? E o esvaziamento, né? O esvaziamento, ele é uma propriedade da bexiga que diz que a bexiga precisa esvaziar no momento adequado, num tempo adequado e que seja feita de maneira completa, ou seja, não sobre resíduo. Precisa ser num tempo adequado para que o indivíduo não perca muito tempo urinando, né? Um indivíduo que tem dificuldade, que vai ao banheiro e passa minutos, muito tempo urinando, isso vai levar a um transtorno na qualidade de vida. E o indivíduo que não esvazia adequadamente, ele vai diminuir a sua capacidade vesical funcional, porque ele vai ter que ir mais vezes ao banheiro. Se ele, por exemplo, armazena 400 ml, mas só urina 200, a capacidade funcional é de 200. A cada 200 ml ele tem que ir ao banheiro. Então, um esvaziamento inadequado gera polaciúria, né? Pode gerar polaciúria. E essa urina residual, né, que não se renova, uma urina velha, ela pode ser colonizada por bactérias e levar também a cistites ou infecções urinárias recorrentes. Então, o esvaziamento precisa ser completo. Então, a gente avalia do estudo urodinâmico o aspecto da curva, né, a pressão de abertura, se teve ou não esforço abdominal, né, a pressão com que ocorreu no momento do fluxo máximo, tá? E uma medida de resíduo também pós-miccional. Com isso, a gente consegue dizer se o indivíduo está obstruído ou se ele tem uma hipocontratilidade detrusora, tá? Nem sempre é simples assim, às vezes casos intermediários que deixam dúvidas e tal, mas se o indivíduo urina com fluxo baixo e uma pressão alta intravesical, a pressão detrusora alta, esse indivíduo está obstruído. Por outro lado, se ele urina com fluxo baixo, mas a pressão detrusora não se eleva, né, esse indivíduo tem uma hipoatividade detrusora. Tá? É claro que tem casos que com uma dificuldade maior de interpretação, isso só com a prática mesmo e com a discussão de casos que se chega a conclusões. Mas em princípio é isso. Urina fluxo baixo, pressão alta, está obstruído. Fluxo baixo, pressão baixa, né, está com hipoatividade detrusora. Tá? E o que leva à obstrução? Né? Hiperplasia prostática benigna, estenose de uretra, prolapsos em mulheres. Estenose de uretra em mulher não é tão frequente, né? Uma uretra mais curta, menos sujeita a traumas. Tumores periuretrais também podem obstruir, eventualmente até tumores císticos, como cisto de Skinner, que é muito frequente em mulher. Em alguns casos pode gerar uma certa obstrução também. Problemas funcionais também levam à obstrução. Tá? Uma disfunção miccional, que seria a falta de relaxamento adequado do aparato esfincteriano durante o esvaziamento. E quando isso tem uma causa neurogênica, por exemplo, numa lesão medular, ocorre uma dissinergia vésico-esfincteriana. Na hora que o detrusor contrai, o esfíncter contrai também e o indivíduo não consegue esvaziar. Então aí estamos diante de uma obstrução funcional. Tá? O estudo urodinâmico não me diz se a obstrução é mecânica ou funcional. Ele me diz apenas se o indivíduo está obstruído. O diagnóstico, se ela é mecânica ou funcional, depende de todo o quadro clínico do paciente. Tá? Aqui uma urodinâmica com obstrução, por exemplo, vocês veem aqui na parte do estudo fluxo-pressão, um indivíduo que urina com fluxo que chega a um pico aqui de 10 ml por centímetro de água, uma curva achatada, e uma pressão detrusora que chega aqui a 130 centímetros de água. Então o indivíduo está claramente obstruído, né? Ele faz uma elevação altíssima da pressão detrusora com um fluxo baixo. Existem alguns, nesse caso que eu mostrei, a gente não precisa de nenhuma conta, de nenhum nomograma para saber que o indivíduo está obstruído, ele está claramente obstruído.
Mas em casos mais intermediários, em que o fluxo não é tão baixo e a pressão não é tão alta, existem alguns nomogramas, né, que podem nos auxiliar. Os próprios aparelhos de urodinâmica já vêm com nomograma de Schaefer, com Abram-Griffiths, etc., que podem nos dar isso, mas uma continha fácil e que é fácil de memorizar é o número de Abram-Griffiths, que é o Blauder Outlet Obstruction Index, que é a pressão detrusora no fluxo máximo menos 2 vezes o fluxo máximo, né? Você pega a pressão detrusora no fluxo máximo menos 2 vezes o fluxo máximo. Por exemplo, aqui você pegaria essa pressão de 130 e diminuiria por 2 vezes o fluxo máximo. Então seria 130 menos 20, que daria 110. Se der mais do que 40 esse número, o indivíduo está obstruído. Se der abaixo de 20, o indivíduo não tem obstrução. E entre 20 e 40 é uma faixa de dúvida. Ok? Existem outros coeficientes, coeficiente de Lamartine-Gleason ou resistência uretral, que é a pressão detrusora no fluxo máximo dividido por fluxo máximo ao quadrado, que esse índice der maior que 0,2 em homens está obstruído e em mulheres maior que 0,6. Existe um obstruction coefficient, que é a pressão detrusora no fluxo máximo dividido por 40 mais 2 vezes o fluxo máximo, se der maior que 0,54 em homens está obstruído e maior que 0,35 em mulheres. Então existem esses outros coeficientes não tão populares quanto o número de Abram-Griffiths. Inicialmente vocês podem decorar o número de Abram-Griffiths, que já está de bom tamanho. Tá? E aqui são os nomogramas, tá certo? O nomograma de Abram-Griffiths, o de Schaefer, o nomograma da ICS e esse nomograma de Blivas e Groots é utilizado para obstrução feminina. A obstrução feminina ela é um pouco mais difícil de avaliar, porque como a uretra feminina é curta e quase não oferece resistência, as pressões intravesicais durante o esvaziamento feminino elas costumam ser baixas, tá? Então a mulher que urina com fluxo abaixo de 12 ml por segundo, com a pressão detrusora acima de 25 centímetros de água apenas, ela já pode ser considerada obstruída, né, dentro do contexto clínico. Então é bem discreta essa avaliação da obstrução feminina, né? Porque a uretra realmente não oferece muita resistência. E algumas pessoas até falam que as mulheres urinam sem elevar a pressão intravesical. Isso é verdade. Muitas vezes você vai fazer um estudo urodinâmico e vocês veem a mulher urinando com um fluxo muito bom e sem elevar a pressão intravesical, né? A pressão detrusora se mantém praticamente estável e ela desenvolve um fluxo alto. E algumas pessoas falam, a mulher urina apenas com relaxamento perineal, elas urinam sem contrair o detrusor. Na verdade, eu discordo dessa afirmação, porque quando a gente mede a pressão intravesical, que reflete a pressão detrusora, nós não estamos avaliando a contração do detrusor em si. Nós estamos medindo a elevação da pressão dentro da bexiga, que para se elevar precisa ter alguma resistência. Então, como a uretra feminina não oferece resistência, o detrusor contrai e o fluxo sai alto, sai elevado e a pressão não se eleva, porque não tem resistência. Mas não quer dizer que ela não contraiu o detrusor. Não, se ela urina com um fluxo alto, com a curva em sino, provavelmente ela está sim contraindo o detrusor. Se fizer um stop test, comprimir a uretra ou causar alguma obstrução a esse fluxo, provavelmente nós vamos ver essa pressão se elevar. Tá? Muitas mulheres realmente não desenvolvem, não só mulheres, como alguns homens também, aqueles indivíduos que urinam com valsalva desde sempre, né, são considerados com síndrome da bexiga preguiçosa, né, lazy bladder syndrome, que urinam com valsalva, fluxo interrompido. Esse sim, realmente não eleva a pressão, não contrai o detrusor e consegue, através de um adequado relaxamento perineal e aumento da pressão intraabdominal, conseguem coordenar bem a contração abdominal com o relaxamento detrusor. Esses conseguem urinar com valsalva e sem elevar a pressão detrusora. Mas as mulheres, na maioria das vezes que urinam bem, urinam com fluxo bom, com a curva em sino, elas contraem sim o detrusor, a pressão não se eleva porque realmente não tem obstrução. E
A outra propriedade que você pode ter, outro defeito que você pode ter no esvaziamento é a hipocontratilidade ou hipoatividade do detrusor, que ocorre em situações, por exemplo, de neuropatias periféricas, seja diabética ou por outros motivos, herpes zoster no trajeto do nervo sacral. De vez em quando a gente presencia isso, o indivíduo fazer retenção urinária por um herpes zoster, pegando o nervo periférico. Cirurgias prévias, né, muito comum após cirurgias de amputação de reto ou vetai mids, um dano ao plexo pélvico, o que leva, essa neuropraxia leva a uma redução da sensibilidade e também da motilidade da bexiga. Felizmente, a maioria das vezes isso é reversível, não é só uma neuropraxia. Hiperdistensão, situações de hiperdistensão, lesa agudamente tanto o detrusor quanto os neurônios pós-ganglionares, quanto a inervação da bexiga parasimpática, o que pode levar a um estado de bexiga flácida após essa hiperdistensão. Então a gente às vezes vê indivíduos que fazem uma anestesia e que perdem o controle vesical, essa bexiga hiperdistente muitas vezes tem dificuldade para urinar depois. Tá? E como que a gente avalia essa hipocontratilidade? Existem alguns quadros que são bem típicos, né? O indivíduo não eleva a pressão detrusora, por exemplo aqui em rosa, o indivíduo não eleva a pressão detrusora, tá? E ele urina fazendo valsalva, como a pressão abdominal aumenta. Aqui ficou cortado o fluxo, mas esse indivíduo urinou com fluxo baixo. O indivíduo que não eleva a pressão detrusora, urina fazendo valsalva e tem um fluxo baixo, ele tem hipocontratilidade. Aqui também a gente não precisa de nomograma para saber isso. Mas em situações intermediárias, como é que a gente faz? Existe esse Bladder Contractile Index, que é pegar a pressão detrusora no fluxo máximo e somar 5 vezes o fluxo máximo. Se tiver maior que 150, é normal, tem um detrusor potente, normal. Se tiver abaixo de 100, é um detrusor hipocontrátil. Entre 100 e 150 é uma fase indeterminada de dúvidas. Tá? E na mulher, a pressão detrusora no fluxo máximo mais o fluxo máximo tem que dar de 30 a 75, né, em mulheres idosas. Ou você pode fazer o stop test na mulher e essa pressão deve subir para 100, 150 centímetros de água. Tá? Mas a mulher é um caso à parte, né? Tanto para avaliação de obstrução quanto de hipocontratilidade. Você vai avaliar não só os achados urodinâmicos, mas como todo o contexto, às vezes é difícil interpretar. E no homem você pode usar essa Bladder Contractility Index, que é a pressão detrusora no fluxo máximo mais 5 vezes o fluxo máximo. Ok? E aqui o exemplo, por exemplo, aqui não dá para ver o fluxo máximo, mas suponhamos que seja de 10 ml, né, por centímetros, 10 ml por segundo, e a pressão detrusora aqui tem um pico de 20 centímetros de água. Tá? Então, pressão detrusora no fluxo máximo, 20, mais 5 vezes o fluxo máximo, 50, dá 70. Então, abaixo de 100 é um quadro de hipocontratilidade detrusora. O próprio nomograma de Schaefer também vem com essas faixas de avaliação da potência detrusora, que a gente pode, de maneira visual, saber se o detrusor está muito fraco, está fraco, se está normal ou se ele está forte. Tá? E o padrão do laudo do estudo miccional, eu sempre coloco: o paciente urinou em pé ou sentado, né, como ele urinou, com a sonda de 6 frentes para a medida da pressão intravesical, apresentou fluxo normal ou reduzido, coloca entre parênteses aqui o fluxo máximo, com pressão detrusora, pode ser normal, aumentada, reduzida, coloca a pressão detrusora no fluxo máximo. Tá? Com padrão da curva intermitente, interrompida, achatada, ensino, com resíduo pós-miccional de tanto. Aí eu vou avaliar o resíduo pós-miccional esvaziando a bexiga após a realização do exame. Você pode avaliar o resíduo fazendo a subtração do que encheu menos o que ele urinou? Pode, mas lembrar que durante o enchimento o indivíduo produz urina, né, durante o estudo urodinâmico.
Então é mais fidedigno você ao final esvaziar o resíduo e avaliar quanto que ficou para somar, né, ao que você encheu essa quantidade de urina que o indivíduo produziu durante o estudo urodinâmico. Tá? Por isso que o enchimento ele não pode ser muito lento. Eu vou tentar reproduzir as condições fisiológicas do indivíduo, fazer um enchimento bem lento para não despertar hiperatividade, por exemplo, para não causar nenhum artefato ao meu exame. Muitas vezes, se você enche muito lentamente, o indivíduo está hiperidratado porque ele acabou de beber água para fazer a fluxometria livre, ele pode produzir urina durante o enchimento e no momento que ocorrerem os fenômenos, você não tem ideia da quantidade de urina que está ali dentro. Então, o enchimento também não pode ser muito lento por conta disso. Tá certo? Então, a capacidade, né, é o que encheu, né, o que tem dentro da bexiga. Não o que você encheu artificialmente, mas o que encheu artificialmente mais a quantidade que ele produziu. Então, ao final do exame, eu vejo quanto, né, eu tiro na seringa e meço quanto o indivíduo tem de resíduo e avalio tanto o resíduo quanto a capacidade cistométrica máxima. Bom, pessoal, então, como conclusão, eu queria dizer que o estudo urodinâmico ele avalia essas duas propriedades da bexiga, o armazenamento e o esvaziamento, tá certo? No armazenamento você vai avaliar aquelas 5 propriedades e no seu laudo urodinâmico eu costumo dividir da maneira que está aí, né, porque são duas fases distintas. O indivíduo pode ter, por exemplo, uma hiperatividade no armazenamento e uma hipoatividade no esvaziamento. Então, se você não divide o seu laudo, fica um laudo meio estranho. Você coloca hiperatividade detrusora e embaixo hipoatividade detrusora. O que é isso? Está errado? Não está errado. É que no armazenamento o indivíduo teve uma hiperatividade e no esvaziamento uma hipoatividade. Isso pode existir, muito comum em bexiga do idoso, bexiga em mosaico, etc. Então, eu costumo dividir armazenamento, coloco os meus achados do armazenamento. Eu não repito toda a descrição, bexiga de capacidade normal, sensibilidade normal, não, isso já está descrito. Eu coloco só o que está de alterado. Se a alteração for a capacidade, eu descrevo, se for a complacência, eu descrevo. Então, armazenamento, perda urinária ou incontinência urinária de esforço com VLPP de tanto. Então, escreve o que está alterado no armazenamento. Esvaziamento, obstrução ou hipoatividade ou indeterminado, enfim. E as sugestões, né? É controverso se você deve colocar ou não no laudo sugestões, né? Porque aquilo pode interferir na decisão do médico assistente. E às vezes é deselegante, porque o estudo urodinâmico é apenas uma parte, né? O tratamento do doente vai envolver todo o contexto clínico e social e desejo emocional do paciente. Então, eu não costumo colocar incontinência urinária de esforço, o sling pode ser a opção terapêutica. Isso daí é o médico assistente, na minha opinião, tem que saber conduzir o doente, né? Se ele pedir o exame, ele recebe o resultado e ele conduz. Se ele não souber conduzir, ele encaminha para um especialista. Eu acho muito delicado você colocar sugestões no laudo. Você pode até colocar uma interpretação, né? Um estudo mais complicado, com artefatos, você pode até colocar a sua interpretação ou até ligar para o colega para discutir essas questões. Mas normalmente eu sou bem seco no laudo, eu coloco conclusões, armazenamento, isso de problema, esvaziamento, isso de problema. Ou então, exame normal. Acabou. As sugestões só quando me pedem ou só quando eu conheço o colega e eu ligo diretamente para poder debater o laudo. Tá certo? Então, eu acho que a aula se encerra por aqui e qualquer dúvida, né, qualquer sugestão, por favor, podem colocar abaixo aí que eu terei um prazer em responder, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.